O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 22. Senhor, capacita-me para que eu possa resistir à tentação do pecado. Porque um rapaz que tem tudo a seu favor arriscaria perder tudo? Sei de um homem que era bem apessoado, tinha talento para a música, coragem, riqueza, proeminência, autoridade, uma esposa e o favor de Deus. Além disso, ele derrotara sozinho uma das piores ameaças inimigas às forças armadas de sua nação. Ainda assim, ele caiu em tentação e sucumbiu a ela, pecado após pecado. O rei Davi, obviamente, encontrava-se desocupado e não estava onde deveria. Encontrava-se na cobertura de seu palácio, olhando a vizinha tomar banho, em vez de ter ido à guerra com seus homens, como faziam os outros reis. Seu maior erro não foi ter sido tentado, pois isso pode acontecer com qualquer um, mas foi o fato de não ter dado as costas à tentação e corrido imediatamente para Deus em arrependimento. Ele ficou e olhou, ele pensou e planejou, ele deixou que o seu desejo dominasse e não seu Deus. Como resultado, tornou-se um assassino e um adúltero e acabou pagando por isso pelo resto da vida, até mesmo a ponto de testemunhar a morte do próprio filho. Jesus também foi tentado. Contudo, ao contrário de Davi, ele fez a coisa certa. Davi deixou-se levar pelo desejo de sua carne, mas Jesus não. Jesus manteve-se firme na palavra de Deus, mas Davi esqueceu-se dela. Já vivi tempo o suficiente, e estou certa de que você também, para ver pessoas demais, tanto homens quanto mulheres, sacrificarem a vida ao entregar-se à tentação. Há muitos tipos de tentação, assim como há muitos tipos de pecado. Aquela que parece fazer as pessoas tropeçar com mais frequência é a tentação sexual. Vi pessoas cheias de talento sucumbir à tentação sexual e abrir mão de uma vida promissora que Deus tinha para elas. Caíram como meteoros e queimaram-se quando poderiam ser agora estrelas brilhantes. Mesmo que tenham sido redimidas e restauradas, nunca vi as pessoas recobrar a unção e a glória de Deus que havia estado sobre elas em outros tempos. Quando as pessoas caem em adultério, a vida que poderiam ter vivido é sacrificada para sempre. É claro que quando elas se arrependem, podem receber o perdão e ser restauradas, mas perderam o que teriam sido se esse pecado nunca tivesse acontecido. Davi foi perdoado e restaurado, mas perdeu aquilo que mais amava, seu filho. E seu reino foi marcado daquele ponto em diante por uma tragédia depois da outra, incluindo a destruição de muitos membros amados de sua família. Deus continuava a amá-lo, mas seu pecado ainda teve consequências. As pessoas não se dão conta de quanto perdem quando se entregam à tentação sexual. Sua luz jamais volta a brilhar com a mesma intensidade que teria se elas nunca houvessem se entregado ao desejo da carne. Pela quantidade de cartas que recebo, sei que a atração imprópria por uma pessoa do sexo oposto é a maior tentação para muitos homens e muitas mulheres. Muitas vezes não é concretizada, mas ainda assim é nutrida em pensamentos. E os pecados da mente também têm consequências sérias. O pecado sexual começa com pensamentos como: esta é a pessoa de meus sonhos. Não importa que ele ou ela seja casado ou casada, e eu também. Isso não pode ser errado, senão eu não estaria me sentindo tão bem. Eu mereço ter aquilo que quero. Ninguém vai ficar sabendo. Deve ser coisa do destino. Não deixe que o diabo lhe tome tudo o que Deus tem para você ao tentá-la com pensamentos impuros. Não há nada de errado em apreciar os talentos, a devoção, a inteligência ou a aparência de um homem, mas a menos que você seja casada com ele, lembre-se de que ele é seu irmão no Senhor. Se você alguma vez se pegar com qualquer tipo de atração impura, confesse-a imediatamente diante de Deus e peça que ele a liberte disso. Então, diga a Satanás que você reconhece o plano dele para destruí-la e separá-la do que Deus tem para você e que você não vai permitir que ele o faça. Se for preciso, jejue e ore para destruir essa fortaleza. Não dê trégua até que a tentação a tenha deixado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Quanto mais lhe foi dado, mais você será abordada pelo inimigo que tentará tomar isso de você. Esteja preparada para ele com um pleno conhecimento da palavra de Deus. 6 boas coisas para se lembrar sobre a tentação. Primeira, quem? Qualquer um pode ser tentado. Você pode cair em tentação, não importa quanto pense que é espiritual e firme.
Aqueles que eu vi cair mais tragicamente eram os que se orgulhavam de ser bons cristãos. Contavam vantagem de sua força espiritual e temor ao Senhor, e ainda assim tiveram uma queda trágica e sem arrependimento. Não podemos deixar que o orgulho espiritual seja nossa queda. Segundo, o quê? Você pode ser tentada por qualquer coisa. A tentação mais comum é a sexual, pois a oportunidade para ela está em toda parte. No entanto, há outros tipos de cobiça também. O dinheiro é tentador, o poder é tentador, o desejo é tentador. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago 1, do 14 a 16. O inimigo a tentará na área em que você for mais suscetível. Seja o que for que sua carne deseje, peça a Deus para lhe dar forças para resistir. Guarde suas áreas de vulnerabilidade com orações. Terceiro, quando? A tentação pode acontecer a qualquer hora e, com frequência, quando você menos espera e está mais suscetível. Quando de fato ela ocorre, o perigo encontra-se em pensar que você pode lidar com ela sozinha. O melhor é levá-la a Deus e confessá-la imediatamente e encontrar alguém de confiança para orar com você sobre isso. Não deixe simplesmente passar. O risco é grande demais. Não importa quando acontece, trate-a como uma séria ameaça. Quarto, onde? A tentação pode acontecer em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, em casa, no ônibus ou no avião. Ela aparecerá no lugar que você menos espera. Seja onde for, afaste-se desse lugar imediatamente. Se você é tentada por chocolate, não fique andando pela doceria. O cheiro vai enlouquecê-la e enfraquecer sua resistência. Se certo homem a tenta, não fique perto dele. Ou, se precisar ficar perto dele, não fique sozinha com ele. Afaste-se da tentação e peça a Deus que acabe com o desejo dentro de você. Quinto, por quê? A razão pela qual você é tentada pelo inimigo é que ele sabe das grandes coisas que Deus quer fazer em sua vida. Ele acha que você é bastante tola para abrir mão de todas elas em troca de alguns momentos de prazer. Ele sabe que não apenas você vai sair perdendo com a tentação, como também outras pessoas vão ser feridas por seu pecado. Assim, ele tem a possibilidade de múltiplas vitórias. Quando você vir a armadilha dele, diga-lhe que não vai permitir que ele destrua sua vida ou a de qualquer outra pessoa. Sexto, como? Você precisa lembrar-se de que não importa como você está sendo tentada, trata-se de uma armação do inimigo com a intenção de arrasá-la. Ele encontrará sua fraqueza, necessidade ou insegurança e tentará você com aquilo que for mais atraente para você. Essa é a melhor razão para se livrar de todas as inseguranças e tornar-se uma pessoa plena. Isso elimina uma das formas de o inimigo ter acesso à nossa vida. O melhor momento para orar sobre a tentação é antes de você cair nela. Depois que a isca é mostrada, torna-se muito mais difícil resistir. Aliás, a oração que Jesus nos ensinou é um bom começo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Também podemos fazer como Jesus, repreendendo o inimigo com a palavra de Deus. Podemos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Podemos clamar pelo nome do Senhor, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Não pense jamais que você é imune à tentação. À medida que você for envelhecendo, mais se torna alvo dela. Muitas pessoas fracassam quando já têm mais idade, pois acham que podem escapar. Você não quer ser o tipo de pessoa que crê durante algum tempo e na hora da provação desvia-se. Lucas 8:13. Jesus instruiu seus discípulos a vigiar e orar para não entrar em tentação. Você deve fazer o mesmo. A tentação de Jesus aconteceu antes de um grande avanço em sua vida e ministério. Acontecerá antes dos grandes avanços em sua vida também. Esteja preparada para ela e lembre-se de que não importa o tamanho da tentação a ser enfrentada, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Você tem poder de vencê-la. Minha oração a Deus. Senhor, ajuda-me a ser forte em minha mente e espírito para que eu não caia em quaisquer armadilhas do inimigo.
Não permitas que eu caia em tentação, mas livra-me do maligno e dos planos dele para minha destruição. A área com a qual mais me preocupo é: mencione a área em que você pode ser tentada. Em nome de Jesus, quebro qualquer poder que a tentação tenha sobre mim. Mantém-me forte e capaz de resistir a qualquer coisa que venha a me tentar e afastar daquilo que tu tens para mim. Peço-te que não tenha pensamentos secretos quando alimento desejos impuros ou digo algo que não deveria. Peço-te que eu não tenha uma vida secreta na qual faço coisas das quais me envergonharia diante de outros. Não quero ser cúmplice de obras infrutíferas das trevas. Antes, ajuda-me a reprová-las. Efésios 5:11. Faze meus caminhos retos. Hebreus 12:13. Não permitas que o inimigo se aproxime da área em que não posso vê-lo e me pegue de surpresa. Sei que tu não és Deus de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. Preciso de tua ajuda para não me envolver em qualquer confusão a esse respeito. Ajuda-me a guardar tua palavra em meu coração para que eu veja com clareza e não cometa pecado contra ti. Salmo 119:11. Pelo poder de teu Espírito em mim, não permitirei que o pecado reine sobre mim ou leve-me a obedecer às suas paixões. Romanos 6:12. Obrigada, Senhor, pois tu estás perto quando te invoco e acudirás à vontade daquele que te temem. Obrigada por ouvires meu clamor e me salvares de qualquer fraqueza que poderia afastar-me de tudo que tens para mim. Salmo 145, 18 e 19. Obrigada por tu saberes livrar da provação os piedosos. 2 Pedro 2 e 9. Obrigada porque tu me livrarás de toda tentação e a manterás afastada de mim. As promessas de Deus para mim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 2 e 4. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Fim do capítulo 22.